Olá, grandes líderes! Seja bem-vindo ao nosso curso Ouro das Organizações, na nossa 7ª lição que irá agregar valor à sua liderança. Entre na área e não saia dela. Descubra o que você consegue fazer de melhor. Insista nisso. A partir do momento que você consegue descobrir aquilo que você faz de melhor na sua vida como profissional, você gosta, você ama, aí sim você consegue ter um motivo para prosseguir e conseguir o seu sucesso. Em busca dos pontos fortes. Se você é um líder jovem que ainda não sabe, ainda não descobriu os seus pontos fortes, tá? Não fique desencorajado. Perceba que isso é com o tempo. A partir do momento que você consegue respeito em relação àquilo que você deseja alcançar, você adquire o respeito das pessoas, você vai descobrir que é um passo a passo para que você consiga o sucesso como líder. Seja paciente e procure resolver esse passo a passo aos poucos. Não precisa atropelar, não precisa dar uma passada muito larga para que você não se perca no caminho. Ele é um processo de evolução. A liderança cabe no seu conhecimento. A partir do momento que você vai tendo conhecimento, tanto na parte teórica como na parte prática, você vai aumentando, você vai subindo a escada. Não importa se nessa escada você está iniciando agora o seu processo de liderança ou se você já está há muito tempo no processo de liderança, mas que em algum momento você sentiu uma fraqueza, você sentiu que desceu esses degraus. Então é importante que você volte a subir essa escada para que o seu sucesso possa ser contínuo. Quanto mais você trabalhar nessa área, que você se sente forte, que você se sente bem sucedido, naquilo que você sabe de fato fazer, naquela atividade que você ama, que você gosta, mais fácil vai se tornar os passos adiante, os passos a subir dentro do seu processo de liderança, dentro do seu sucesso pessoal e como profissional. Uma definição de sucesso pessoal. Acredito que o sucesso consiste em, primeiro, conhecer seu propósito de vida, desenvolver-se até chegar ao máximo que você consegue alcançar o seu potencial. E terceiro, aquilo que realmente você começa a lançar os seus resultados, você começa a plantar aquilo que você está trabalhando dentro da sua liderança, aquilo que você mais gosta, que você deseja, você começa a plantar, você começa a jogar sementes, tá? Nessa terra, ou seja, nos locais onde você está, dentro da sua organização, dentro da sua família. Então você começa a plantar, começa a regar. Com certeza lá na frente você vai conseguir colher esses frutos. E esses frutos são justamente a acolhida que nós temos como líder em relação às outras pessoas. Quando eu começo a acolher as outras pessoas, quando eu começo a trazer para próximo de mim, eu começo a tê-la em mim a confiança de que eu sou um líder. E essas pessoas começam a confiar em mim e com isso elas trazem para mim as informações. O diálogo começa a existir, eu começo a ouvir essas pessoas. Lembra da nossa 6ª lição? Que a gente precisa ouvir muitas pessoas? Então quando eu começo a ouvir essas pessoas, eu começo a ter ideias, começa a fluir novos pensamentos que vão me ajudar a trabalhar a minha liderança. E com certeza isso vai erguer mais ainda o meu ego em relação à minha formação como profissional, daquilo que de fato eu quero seguir, daquela atividade que eu gosto, daquilo que eu amo. Na vida, ninguém se torna um líder eficaz por determinismo. É preciso que a gente entenda os nossos pontos fortes, é preciso que a gente reconheça os nossos pontos fortes e principalmente os nossos pontos fracos, para que a gente possa lidar com as pessoas. O melhor processo de tudo isso é trabalhar essa aproximação das pessoas à minha liderança. Quando eu consigo trazer essas pessoas próximas de mim e que elas se comunicam comigo, elas conversam comigo, vai facilitar muito o meu processo de resultado positivo em relação à liderança que eu vou ter com os meus demais subordinados. Então a liderança eficaz, ela precisa iniciar comigo. Ou seja, eu tenho que reconhecer o meu eu, trabalhar a minha pessoa, para que eu possa aproximar as outras pessoas comigo e assim eu começar a escutar essas pessoas, conversar com elas, de ouvir as opiniões delas, trabalhar a minha opinião juntamente com as delas
e aí assim chegar a um resultado comum para todos. Isso é ser líder. O propósito das pessoas, né, na vida das pessoas, é descobrir o que realmente elas possuem, tá? Aquilo que elas estão ligadas em si na sua vida, o que é que ela mais gosta. Muitas vezes o jovem no início de carreira, ele ainda não sabe de fato o que é que ele gosta. Então ele precisa trabalhar muito a questão de conhecer as profissões, de conhecer as atividades que são executadas. Já aquela pessoa que já está com a meia idade a partir dos seus 30 anos para frente, por exemplo, com certeza ele já trabalhou ou trabalha em alguma organização, e nessa organização ele já vê as outras pessoas, os outros líderes, né, praticando as suas atividades. Com isso, se ele tiver um olhar senso crítico, tá, e um olhar de querer absorver aquilo que é mais importante, que é mais interessante para ele, sendo ele um jovem líder ou não, tá, ou um líder já um pouco maduro, poderá utilizar essas ferramentas, essas atitudes que as pessoas, que os líderes que estão acima dele tomam para formar sua base de conhecimento. E assim, ou seja, seguir o seu propósito e permanecer na sua área do qual ele deseja de fato. Ofereça o seu melhor e assim você vai estar aproximando, agregando as pessoas mais próximas de você, ou seja, você traz valores para as pessoas. A partir do momento que eu ofereço o meu melhor, que eu me disponho com as outras pessoas, que eu estou aqui como líder para poder ajudá-las a resolver o problema e não apontar o problema para as outras pessoas, e sim sentar com elas e buscar uma solução em conjunto com todas as outras pessoas. Então é importante que eu aprenda a fazer essa interligação entre pessoas, para que eu possa, no momento de uma dificuldade, todos os outros meus subordinados se aproximarem de mim e também falarem comigo a respeito das dificuldades que estão sentindo. Como descobrir a área em que você é mais forte? O poeta Samuel Johnson afirmou: quase todo homem desperdiça parte da vida tentando mostrar qualidades que não possui. Ou seja, o que a gente pode tirar a respeito disso é que muitas pessoas tentam mostrar algo para as outras pessoas que de fato ele não é. Ele tenta se mostrar um líder e ele não é. Ele tenta se mostrar um gerente eficaz e ele não é. Ele tenta se mostrar algo que não pertence de fato a ele. Então a gente observa que não adianta eu querer mostrar qualidades que a minha pessoa não possui. Eu possuo tais características, eu possuo tais qualidades. É isso que eu tenho que mostrar para as outras pessoas. O líder está o tempo todo aprendendo. Nós estamos aqui na base de informações, na base de conhecimento. A gente busca conhecer mais ainda aquilo que a gente deseja praticar com as pessoas, que é saber liderar de fato. Para tanto, vamos ver agora algumas sugestões que possam trazer ideias úteis para nós. A primeira delas é justamente essa: o que sei fazer bem. A segunda é: seja específico. Peter Drucker, pai da administração moderna, diz o seguinte: o maior mistério das pessoas não é as pessoas fazerem coisas de maneira ruim, e sim, de vez em outra, fazerem coisas boas, coisas bem certas. Ou seja, se a gente pegar um pouquinho essa segunda questão, que eu tenho que ser específico, não adianta eu ficar fazendo coisas, várias coisas, e não fazer bem feito. Não adianta eu ser multi em várias... eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo mais. Não é bem assim. É muito melhor você ser específico em algo, se aperfeiçoar em algo dentro da sua profissão, dentro daquilo que você realmente gosta, tá? E ser determinista, tá? Eu sou bom nisso aqui, eu sei fazer isso, então eu sou específico. É melhor eu fazer bem feito isso aqui do que fazer várias outras coisas mal feitas. A terceira é: ouça os elogios que as pessoas fazem de você. Veja bem, eu tenho que escutar o que as pessoas falam de mim. Tanto os elogios como também as críticas. Os elogios vão me engrandecer, torna a minha pessoa mais emocionalmente favorável
a trabalhar mais ainda a minha motivação. Então, quando eu consigo escutar elogios a respeito do meu trabalho, a respeito da minha pessoa, eu consigo estar mais motivado, mais entusiasmado em querer continuar com aquilo que eu estou desenvolvendo dentro da organização. Se eu ouço as críticas, isso não é motivo para eu me desanimar. Pelo contrário, as críticas poderão ser ótimas para que eu também possa mudar aquilo que de fato, de repente, para os outros está errado. Embora para mim esteja certo, mas para os demais que estão de fora, estão verificando que eu estou fazendo errado. De repente estou fazendo as coisas erradas. E aí? Eu preciso de um sulavanco para poder conseguir fazer as coisas mudarem dentro de mim e assim eu mudar a minha pessoa, a minha forma de agir. A quarta é, fique de olho na concorrência. É importante que eu preciso ficar observando o que acontece fora, observando o que os outros líderes estão praticando. Eu preciso justamente para que isso me dê uma posição dentro da minha organização, dentro do meu mercado de trabalho. Tá? Para isso, existem 3 perguntas que eu tenho que me fazer. Tá? A primeira dessas 3 perguntas é justamente, alguém mais faz o que eu faço? Se aquela atividade que eu faço, que eu executo, com todo gosto, com todo prazer, alguém faz mais essa atividade? A segunda é justamente, essas pessoas estão se saindo bem com aquilo que eu faço ou com o que elas fazem também? Então eu tenho que me basear, eu tenho que procurar os meus concorrentes se realmente está acontecendo isso. Porque de repente eu estou fazendo uma coisa que todo mundo já não quer fazer. Então eu posso estar fazendo errado. A terceira é, essas pessoas estão fazendo melhor do que eu? Então eu pergunto, ou seja, eu procuro buscar, identificar essa questão, a resposta dessa questão, para saber se realmente essas pessoas estão fazendo melhor do que eu. Se elas estão fazendo melhor do que eu, então eu tenho que procurar mudar a minha forma de agir. Posso ser melhor do que elas nessa atividade? Então, quando eu consigo identificar que na minha pesquisa, no meu levantamento da minha concorrência, eu consigo identificar que existe um pequeno espaço, um pequeno deslize dos outros em relação àquela atividade que eu pratico, que eu consigo pegar esse deslize e modificar, eu consigo achar um caminho, um espaço aberto aí para eu me tornar melhor dentro daquilo que eu faço. Se eu conseguir melhorar o que eu faço, qual será o resultado? O que eu vou ter de fato como resposta daquilo que eu mudei, que eu melhorei? De repente eu posso estar usando com os meus subordinados uma forma de agir de uma maneira totalmente diferente. Mas isso me traz o quê? Resultados ineficientes. De repente eu posso mudar isso e conseguir melhorar o aproveitamento daquela ação, daquela atividade com os meus subordinados. Agora, se eu não conseguir melhorar, qual será o meu resultado? Então, se a minha tendência é usar um mecanismo onde eu observei que está errado e eu viro as costas, eu não procuro mudar, com certeza eu vou ter resultados ruins para a minha organização e para a minha pessoa como líder dentro dessa organização, juntamente com os meus subordinados. A minha equipe vai sofrer com isso. Para ser um líder de sucesso, é preciso que você descubra, identifique quais são os pontos fortes da sua equipe. Os bons líderes, eles conseguem identificar dentro da sua equipe quais são os pontos fortes. E com isso ele consegue identificar de cada uma dessas pessoas da equipe o que eles têm de melhor. E aí o bom líder ele começa a trabalhar individualmente em cada pessoa o melhor de cada um. Para isso, o líder precisa analisar e conhecer os membros da sua equipe. Vejamos como podemos fazer isso. Identificando os pontos fortes e pontos fracos da sua equipe, com quem a equipe ou o indivíduo se identifica, se a pessoa está progredindo dentro da equipe, se está conseguindo evoluir, se o líder consegue ver o potencial que existe naquela pessoa e se realmente ela consegue trabalhar esse potencial para poder aumentar e agregar valor à minha equipe. A atitude que essa pessoa demonstra é uma vantagem ou uma desvantagem para a minha equipe?
Se eu consigo, ou seja, o líder ele tem que conseguir identificar esses pontos, identificar se realmente a pessoa que está dentro da equipe ela favorece positivamente ou negativamente para a equipe. Verificar também se as pessoas amam de fato o que elas estão fazendo, porque de repente elas não gostam disso, então provavelmente você vai ter dificuldade com essas pessoas. Se dentro da minha equipe eu encontro uma pessoa que não gosta daquilo que ele está fazendo, com certeza ela vai atrapalhar os demais. Ela vai lançar problemas para os demais. E isso vai trazer problema para a minha liderança. É preciso que também eu, como líder, mostre como essa equipe poderá se ajustar. Para isso eu tenho que identificar qual o ponto forte de cada um. Em que situações essas dificuldades se tornam mais valiosas e o que eu posso mudar, melhorar essas dificuldades para com as pessoas. Essas qualidades existentes em cada membro, o que eu posso aproveitar dessas qualidades de cada membro? O que eles podem trazer, agregar valor para a minha equipe? Aí o líder tem que identificar justamente o seguinte: como cada pessoa poderá identificar a sua fraqueza. Estimule a cada indivíduo a identificar as suas fraquezas. A partir do momento que você estimular eles a reconhecer os seus erros, os seus pontos fracos, você vai conseguir contornar dentro dessa pessoa algo maravilhoso que se chama motivação, entusiasmo, querer mudar para ser melhor. É preciso então, com você como líder, que você mostre a esses integrantes justamente como é que você vai contornar essa situação para mudar, para tornar a equipe mais eficaz, mais eficiente. Então é preciso que aí você mostre para a equipe, justamente para cada um da equipe, que cada um é uma parte do outro, é um complemento do outro. Então precisa que a equipe se conscientize disso, que eu preciso de fulano, fulano precisa de Beltrano, Beltrano precisa de mim. Ou seja, todos formam uma equipe. O nome é equipe. Então todos devem trabalhar em conjunto, respeitando e valorizando cada membro da equipe. É importante que cada um se complete, ou seja, evite a questão da competição. Se eu consigo trabalhar na minha equipe justamente favorecendo que eles estejam unidos em prol da equipe, então eu consigo desenvolver as minhas atividades dentro da organização muito mais rápida e com um resultado muito mais positivo para todos. A concorrência saudável entre os membros da equipe é positiva, é aceitável, mas vale ressaltar que todos eles têm que pensar que essa concorrência é para o prol da equipe, é para o bem da equipe, não para o individualismo, e sim para o conjunto todo, para que trabalhem juntos pelo desenvolvimento e o bem-estar da equipe. A aplicação prática. Você já identificou a sua área de especialidade? Se não, sente-se, escreva no papel, busque aquilo que você imagina que mais gosta, ou seja, busque aquilo que você de fato ama fazer. Se você e eu pudéssemos sentar, vamos imaginar que você pudesse me colocar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então faça isso, coloque no papel os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Identifique o que você tem de melhor. Você utiliza os seus pontos fortes no trabalho? Identifique 3 habilidades positivas que você tem, que você executa lá no seu trabalho. Coloque aí no papel, escreva, procure identificar o que tem mais importante dentro dessas 3 habilidades que você tem. Agora faça a si mesmo essas 3 perguntas. O tempo que você utiliza essas habilidades no trabalho tem aumentado ou diminuído o seu serviço, o seu trabalho, as suas atividades? Quando você usa determinadas habilidades, você consegue diminuir o tempo ou você está aumentando o seu tempo de trabalho? Você tem investido nessas habilidades? Se você identificou essas habilidades, o que você tem feito para melhorar essas habilidades? Você está chamando pessoas que possam te ajudar a melhorar essa habilidade? Você está se cercando de pessoas para que possam lhe ajudar a fazer isso, mudar o seu contexto, trabalhar essas habilidades, fazer com que elas dê resultados positivos? Chame as pessoas próximas de você.
Se dessas 3 perguntas você respondeu, se apenas uma delas você colocou não, é preciso que de fato você consiga identificar e tomar a sua decisão para reconhecer aquilo que de fato você ama, aquilo que de fato você gosta. A partir do momento que você conseguir descobrir isso, aí sim, você permaneça nessa área, porque você tem futuro. O seu futuro e o sucesso está garantido. Então entre na área e não saia dela. Converse com as pessoas, converse com os seus liderados, peça para que eles descrevam seus pontos fortes e seus pontos fracos. Tente identificar o que existe de retorno, o que a equipe está dando de retorno para você, quais são os retornos que as suas ações como líder está trazendo para você, qual o feedback de fato tem a sua liderança. Ajude a sua equipe, os seus subordinados, a perder, a abandonar qualquer juízo negativo que possa existir com você, com a sua pessoa, em relação aos outros subordinados. Tá? O que eles identificam de ruim de você? Então trabalhe isso, trabalhe esse negativo, tá? Para que você possa crescer como líder. E aí você começa a atribuir atividades para os seus liderados e que essas atividades venham fomentar, erguer mais ainda a sua liderança, mostrando para eles que a união é importante nesse momento. É preciso que todos trabalhem em conjunto, em comum, para que a empresa, a organização em si, consiga se manter no mercado. Ela se mantendo no mercado, com certeza, os seus subordinados, você como líder, também se mantém nesse mercado competidor. Então, meus caros líderes, vamos concluindo aqui a nossa 7ª lição do curso O Ouro das Organizações. Até mais, um forte abraço.